galerinha do canal Botica Galênica, aqui é o professor Moisés para mais um vídeo da playlist de fármacos, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a azitromicina. Como eu falei no vídeo passado da ivermectina, eu não vou me ater ao uso off-label ou às polêmicas relacionadas a esses fármacos. Eu vou falar aqui de aspectos gerais deles, né? O que se tem na literatura, nos livros de farmacologia, enfim, nos bulários, o que é que a gente tem aí nos bancos de dados internacionais acerca desse fármaco, tá bom? Então vamos iniciar aqui mostrando para vocês. Esse é o nosso quarto fármaco, que quer dizer que a gente já tem aí a levotiroxina, já temos o omeprazol, fizemos semana passada a ivermectina e agora a azitromicina. Toda semana a gente faz aí um vídeo de um fármaco para você, tá bom? Então qual é a origem da azitromicina? Na verdade, para a gente falar um pouco sobre a origem dela, a gente vai falar um pouco sobre a origem dos macrolídeos, que é a classe a qual a azitromicina pertence. Então, essa classe de antibióticos tem como o seu protótipo, o primeiro que foi desenvolvido, a eritromicina. Então, a eritromicina ela foi descoberta em 1952 por um pesquisador filipino, Abelardo Aguilar. Abelardo Aguilar ele isolou do solo do seu próprio quintal cepas de Streptomyces erythraeus. Hoje em dia essa bactéria é chamada de Saccharopolispora, ela foi reclassificada, né? Saccharopolispora erythraea. E a partir do isolamento dessa cepa, desse micro-organismo, dessa bactéria, ele retirou aí a eritromicina. Ele enviou essa eritromicina para a Eli Lilly, ele tinha um vínculo com a Eli Lilly. E a Eli Lilly patenteou em 1953, né, e comercializou com o nome de Ilozone. É uma história bem triste porque o senhor Abelardo Aguilar simplesmente não recebeu crédito nenhum sobre a sua descoberta, nem compensação financeira nenhuma. Inclusive o livro de farmacologia do Goodman não traz o nome dele, traz na verdade o nome de um pesquisador, creio eu, lá da Eli Lilly, tal de McGeary, né? Então não deu aí os créditos ao seu senhor Abelardo, tá bom? Bem, o fato é que, como eu falei para vocês no outro vídeo, né, década de 40, 50, 60, muita gente isolou de micro-organismos. Várias classes de antibióticos foram desenvolvidas nessa época, né? Antibióticos, antifúngicos, antiparasitários também. E a partir desses compostos naturais, esses produtos naturais foram isolados desses micro-organismos, outras substâncias, outros antibióticos foram surgindo ao longo das décadas seguintes, né? O senhor Slobodan Dokic, trabalhando pela Pliva Farmacêutica, lá na Croácia, já na década de 80, né, ele conseguiu fazer uma semissíntese a partir da eritromicina. Ele modificou a estrutura química da eritromicina, ele colocou aqui um nitrogênio, né, e aí recebeu o nome de azitromicina. E essa substância foi patenteada pela Pliva Farmacêutica em 81, depois os direitos foram repassados para a Pfizer já em 86, a Pfizer ganhou o direito de comercialização exclusiva nos Estados Unidos e na Europa. Então, de 86... veio expirar em 2005 a patente dela. A azitromicina foi comercializada pela Pfizer com o nome de Zitromax. Até hoje ela utiliza essa marca, né, Zitromax. Lembrando que é um medicamento vendido com retenção de receita aqui no Brasil, né? Então exige aí o receituário médico e exige retenção da receita, aquela receitazinha branca em 2 vias, né? Ok? Bem, então foi assim que ela surgiu. E qual é o espectro de ação dela, né? Ela é usada para quê? Para a gente entender a indicação terapêutica da azitromicina, a gente tem que entender quais são as bactérias que ela combate, tá bom? Ela atua aí principalmente sobre bactérias, né? A gente usa muito o termo antibiótico, mas o termo correto seria antibacteriano ou quimioterápico aí, antibacteriano, tá bom? Bem, espectro de ação dela, ela tem uma atividade superior ou igual à claritromicina, que é um outro representante da classe dos macrolídeos, né? Então, comparado à claritromicina, a azitromicina ela tem uma atividade ou igual ou até melhor para essas espécies de bactérias aqui. Então, principalmente Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia, Haemophilus influenza também, Mycobacterium avium. Então, enfim, várias espécies aí em que ela tem uma boa atividade. Muitas delas são espécies de gram-negativos, tá bom? Já com relação a gram-positivos, como Staphylococcus e Streptococcus, ela tem uma atividade inferior. Gram-positivo, gram-negativo, gente, isso aí é termo que a gente utiliza na microbiologia sobre uma coloração aí, que é utilizada, a coloração de Gram, que se faz para identificar classes de bactérias, tá bom?
Fato é que, em relação a essa classe de bactérias, que a gente chama de gram-positivos, os estreptococcus são cocos gram-positivos, né, estafilococcus também, a atividade dela é inferior, então ela não é tão boa como a eritromicina para essas infecções, tá bom? Apesar disso, ela é utilizada porque ela tem um perfil de segurança, de efeitos colaterais melhor do que o da eritromicina. E o que é interessante é que a azitromicina tem atividade também contra protozoários, então não é só bactérias, ela também é ativa contra alguns protozoários, como Toxoplasma gondii, Plasmodium, Cryptosporidium, Leishmania. Então, ela não é o tratamento de primeira escolha em geral, mas ela pode ser útil em alguns casos também para essas condições, tá bom? Para combater esses micro-organismos aí, no caso, os protozoários. Então, infecções do trato respiratório, a gente utiliza a azitromicina, certamente aí é o principal uso dela, né? Então, pode ser utilizada em infecções aí nos sinusóides, né? Sinusite aguda, pode se utilizar também em laringite, faringite, bronquite, então infecções do trato respiratório superior e até chegando aqui na parte inferior em pneumonia também, de origem comunitária, aquela que é adquirida na comunidade e não nosocomial, né, que é adquirida por infecção hospitalar, por exemplo. Então, ela também é utilizada em algumas infecções do trato geniturinário, né, doenças sexualmente transmissíveis, inclusive na gravidez, né? Muitas vezes alguns antibióticos não podem ser utilizados na gravidez e a mulher grávida apresenta uma doença sexualmente transmissível, como a cervicite, por exemplo, e aí você pode utilizar a azitromicina. Então, nessas três primeiras que eu coloquei, cervicite, uretrite não gonocócica e cancroide, ela está entre a primeira escolha a se utilizar no tratamento. Já gonorreia, granuloma inguinal e linfogranuloma venéreo, você tem outras opções, mas ela também pode ser utilizada. Outras infecções também de pele, tecidos moles e outros tecidos, ela pode ser utilizada, né? Infecções aí intestinais, por exemplo, shigellose, salmonelose, profilaxia de endocardite. Então, antes de procedimentos cirúrgicos que possam gerar a infecção do endocárdio, né? Então, você pode fazer uma profilaxia com 1 grama de azitromicina, umas horas antes. Febre tifoide, coqueluche, pessoas que são portadoras do meningococo, ela também pode atuar aí no sistema nervoso. Apesar dela não ter uma boa penetração no líquido cefalorraquidiano, mas o cara que é portador de meningococo, você consegue combater esse meningococo antes que ele gere a meningite em si, né? Leishmaniose também pode ser utilizado, como eu disse, na primeira escolha, mas tem atividade contra esse protozoário. Quais são os medicamentos, então, disponíveis? Primeiro, a gente vai falar sobre as apresentações. Então, a gente pode ter comprimidos revestidos de 500 e 1000 miligramas. A gente tem também pó para suspensão oral, e aí você tem de 600, 900 e 1500 miligramas. É importante ter pó para suspensão oral, gente, porque aqui você consegue individualizar mais a dose, né? Então, através de você calcular quantos ml você vai precisar para uma determinada quantidade de miligramas. Aqui você tem comprimido de 500 ou de 1000. Né? Então, partir o comprimido, a gente já comentou no vídeo passado que não é algo muito interessante a se fazer. Nesse caso, não tem nenhum tipo de posologia da azitromicina que recomende você estar partindo comprimidos, tá bom? Ou você usa de 500, ou você usa de 1000, ou você faz uso da suspensão oral, né, na concentração de 40 miligramas por ml, né, dependendo do volume que vai vir aqui para você utilizar e reconstituir ao final, ela pode ter 600, 900 ou 1500 miligramas. Essa imagem que eu estou utilizando ela é uma imagem de uma apresentação aí de fora, enfim, de outro país. A gente não pode colocar aqui medicamentos em função de uma RDC da Anvisa, então aqui é meio que uma imagem genérica de outro país, não tem marca, não tem laboratório, você vê que não tem nada, né? E aqui ele coloca 200 miligramas por 5 ml, geralmente vem assim mesmo, 200 miligramas por 5 ml, que se você dividir 200 por 5, são 40 miligramas por ml, né? O poliófilo para injetáveis, então vem também uma apresentação para injeção intravenosa, né? Uma via parenteral intravenosa. Então vem aí o pó liófilo estéril, né? Um pó que foi liofilizado, um pó que ao ser jogado o diluente, você consegue aí reconstituir imediatamente a solução e não tem dificuldade de dissolver, né? Aqui é suspensão, então aqui o pó ele não vai se dissolver no líquido diluente, aqui ele vai se dissolver completamente e ser injetado na veia, né?
Então, só tem essa apresentação mesmo de 500 miligramas. Então, são 3 basicamente as apresentações da azitromicina. E os medicamentos disponíveis no mercado, referências, similares, genéricos, eu me baseei, gente, na lista lá de similares da Anvisa. Ela está atualizada até 11 de maio de 2020. Infelizmente, está bem desatualizada, né? Mas pelo que eu puxei lá no site, é o que está lá disponível, essa lista. Então, lá ele coloca como de referência o Zithromax, da Pfizer, e o AZI, da Emis. E como similares, ele coloca vários. Eu botei aqui só alguns para exemplificar, né? Então, é só para a gente saber alguns nomes principais: Zirc, da Xé, Astro, da Eurofarma, Celimax, da Libs, Azinostil, da Emis, então Clindal, da Merck, né? Merck também comercializa aí a azitromicina através de um similar. E os genéricos, nós temos aí vários laboratórios, coloquei também só alguns dos, tem mais do que esse, que comercializam apresentações genéricas da azitromicina. Quero lembrar, gente, que aqui, eu já coloquei aqui sempre um avisozinho, que o objetivo desse vídeo não é fazer comparativo de laboratório. A gente coloca esses laboratórios só para vocês terem uma ideia de quais são as apresentações disponíveis, quais são os medicamentos que possuem a azitromicina na sua composição. Mas eu não estou aqui fazendo juízo de valor a respeito da qualidade de um laboratório, mas é muito importante que você converse com o seu médico, converse com o farmacêutico, e eles podem te dar aí uma orientação também nesse sentido, que é importante. A gente sabe que em relação aos genéricos, por exemplo, você não se pode estigmatizar os genéricos. Tem muito genérico bom, mas você tem que confiar no laboratório, né? Então, tem laboratórios que são confiáveis e outros nem tanto, tá bom? Como as apresentações e os próprios laboratórios também podem mudar, então pode ser que esses que eu mostrei aqui para vocês já não estejam mais nem disponíveis no mercado. O laboratório pode ter simplesmente desistido de comercializar, tá bom? Ou outros surgiram, então é importante também estar ciente que pode mudar essa lista. Bem, qual é a posologia da azitromicina? Então, antes da gente falar aqui em valores de dose ou de intervalo de dose, é importante a gente citar, como eu citei também no vídeo passado, os princípios fundamentais, né? Se você vai tomar um medicamento, gente, você não vai se basear nesse vídeo, ou muito menos em um tiozinho do WhatsApp, ou alguém que está falando lá como é que você toma azitromicina, tá bom? Você vai se basear única e exclusivamente na prescrição médica, né? Naquilo que o médico colocou, que é um documento oficial, né? Então, pode ser que a sua posologia seja individualizada para você em função de alguma outra comorbidade, ou em função da sua idade, do seu peso, enfim, algum aspecto, e aquela posologia é sua. E outra pessoa que usou a azitromicina, ela vai usar uma posologia diferente, tá bom? Então não se baseie aí a posologia em orientações de pessoas leigas, enfim, ou de outras pessoas que fizeram uso desse medicamento, tá bom? Então siga a orientação do médico e também do farmacêutico quando você for à farmácia. O profissional farmacêutico formado, né, não é um balconista, né, ele também vai lhe dar informações, como por exemplo que a azitromicina pode ter sua absorção reduzida pelo alimento. Então você tem que tomar a azitromicina 1 hora antes de uma refeição ou 2 horas após. Não é para tomar azitromicina com alimento. Ela reduz em 24%, as pesquisas mostram aí em torno de 24% a concentração plasmática máxima, o pico de concentração no sangue. E para matar a bactéria, gente, concentração é uma coisa importantíssima. Ela não muda a biossonoridade, que a gente chama de área sobre a curva, mas ela muda a concentração máxima que consegue atingir a azitromicina por via oral. Se tiver alimento, esse pico vai cair, né? Então é importante estar atento a isso. Então essas orientações do farmacêutico vai lhe passar, entre outras importantes também que você deve seguir. E, como eu falei, ela pode mudar essa posologia com a indicação. A gente viu que tem várias espécies de bactérias diferentes que ela é utilizada. Pode mudar com a idade, pode mudar com o seu peso corporal, outros fatores aí, se você tem doença cardiovascular, se você tem problemas hepáticos, tudo isso tem que ser observado também, ou problemas renais também, o seu clearance renal, você pode fazer aí algum tipo de alteração de dose em função disso, tá bom? Então não esqueça, a posologia que você viu para alguém não é a mesma que se virá para você, então evite se automedicar, medicamento é coisa séria, tá bom? Dito isto, vamos aí para a posologia. Então, para recém-nascidos abaixo aí de 6 meses, né, a gente utiliza uma dose para a Bordetella pertussis, foi usada aí como exemplo. Ela gera uma tosse crônica que necessita de uma posologia de 10 miligramas por quilo de peso por dose, isso sendo utilizada por 5 dias. Né? Então, se uma criança tem, por exemplo, 10 quilos, ela vai utilizar 100 miligramas, né,
para cada quilo por dose por 5 dias para tratar essa Bordetella pertussis, tá bom? Normalmente não se tem informações, gente, sobre farmacocinética da azitromicina em neonatos. Farmacocinética, a gente não sabe como é o comportamento do fármaco dentro do organismo do neonato. Então, na verdade, é uma faixa etária que a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao uso de qualquer medicamento. Né? No caso da azitromicina, ela é prevista o uso, então ela pode ser utilizada sim no recém-nascido, que tem uma infecção como essa infecção, por exemplo, mas é importante saber que existe até uma variabilidade maior nessa faixa etária, então é necessário acompanhamento médico, né? E exames periódicos também. Adultos e crianças podem utilizar aí infecções cutâneas, sinusites, otites, shigelose e salmonelose. Nesses casos, dessas infecções, é uma posologia aí padrão de 500 mg uma vez por dia durante 3 a 5 dias. Então, por exemplo, você vai adquirir lá uma caixinha com 3 comprimidos de 500 mg, você vai utilizar então um comprimido por dia. Como eu disse, 1 hora antes de uma refeição ou 2 horas após a refeição, sempre no mesmo horário. Então, se eu tomei lá 10 horas da manhã, num dia eu vou tomar sempre 10 horas da manhã nos dias subsequentes, tá bom? Essa dose vai ser aproximadamente 10 mg por quilo por dia, assim como a gente viu lá no neonato. Então, você vê que a dose por peso corporal não tem diferença, né? Muitas vezes a gente acha que a dose do recém-nascido é a metade da dose do adulto e tal. Na verdade, não existe essa padronização, depende do fármaco. Tem fármaco que vai ser a metade, tem fármaco que vai ser bem menos que a metade. Em outros, não tem diferença em relação ao peso, ok? Então, você pode utilizar essa posologia ou pegar o peso do paciente, multiplicar por 10 mg e ver quanto é que dá para ele, não ultrapassando aí as doses, aí, no máximo 1 grama, né? Ou no máximo extrapolando 2 gramas por dia. Na verdade, a maioria das orientações é de 1000 mg por dia, tá bom? O máximo. Faringite estreptocócica, você utiliza aí uma dose um pouco maior, de 12 mg por quilo de peso por dia e um período de tempo que pode ser aí de 5 dias, né? Não de 3 a 5 dias padronizado. Pode utilizar uma dose um pouco maior, mas com um intervalo de tempo menor. Então, se usar uma dose maior de 20 mg por quilo de peso por dia, é apenas por 3 dias. Então, um cara adulto de 70 quilos, se você multiplica 70 por 20, vai dar 1.400, né? Lembrando que tem apresentações de 1.500 mg, mas você consegue ajustar aí quantos ml você vai dosar para ter os 1.400 naquela suspensão oral. Daí a vantagem que eu falei do uso da suspensão oral, que você consegue adaptar ao seu peso. Isso é mais seguro, tá bom, gente? No cancroide, no tracoma, que são doenças aí, doença ocular, né, que pode gerar cegueira, mas a origem dela é por Chlamydia trachomatis geniturinária, então cancroide também, geniturinária, uretrite, cervicite. Então, nessas infecções, nessas duas primeiras, né, você vai utilizar essa primeira por Haemophilus, essa outra por Chlamydia, 20 mg por quilo de peso em dose única, né, só, não é para tomar mais um dia, não, é só um dia e pronto. Então, seriam 20 mg por quilo de peso, no máximo 1 grama, ou seja, se você multiplicar pelo seu peso e der mais de 1000 mg, você vai tomar só 1000 mg, que é 1 grama, tá bom? Então, se o cara tem lá, sei lá, 90 quilos, e 90 quilos vai dar 1.800 miligramas, né? Mas ele não vai tomar 1.800 miligramas, ele vai tomar 1 grama para tratamento de cancroide e tracoma, tá bom? Na uretrite e na cervicite, são 10 miligramas por quilo de peso, também dose única, não é para tomar vários dias, um dia só. Quando você utiliza aquela apresentação intravenosa, né? Então não é das apresentações orais, essas que eu citei aqui são sempre as apresentações de via oral. Quando é para utilizar via intravenosa, a dose geralmente é de 10 mg por quilo de peso por dia, né? Isso de 6 meses a 16 anos, né? Abaixo de 6 meses não seria recomendado. E 500 mg uma vez ao dia por 2 dias também pode ser utilizado aí com posologia por via intravenosa. Bom? Então, recadinho, os comprimidos devem ser administrados com água, estômago vazio, já falei, né? Em jejum, não é para utilizar junto com o alimento, ele baixa aí 24% a concentração plasmática máxima atingida, não deve ser triturado ou mastigado, nem partido, não precisa quebrar os comprimidos, é diferente da ivermectina, né? Lá na ivermectina a gente viu que boa parte das posologias, de acordo com o peso do paciente, poderia ser 1,5 comprimido, 2 comprimidos e meio, ou meio comprimido. Então,
por padrão, teria que ser partido comprimido. Nesse caso, não dá para você utilizar a suspensão oral e calcular aí quantos ml vai dar a sua dose sem precisar estar quebrando nenhum comprimido, tá bom? Daí a vantagem, como eu falei, da suspensão oral. Lembrando que suspensão você tem que agitar bastante antes de utilizar também, tá ok? Administre 1 hora antes ou 2 horas após a refeição e guarde também num local que seja aí seguro, que não exponha a radiação solar, né? Não tenha aí incidência de luz sobre o recipiente. Inclusive, gente, a azitromicina ela é fotossensível, tá bom? Gera, inclusive, também fotossensibilidade em quem utiliza ela. Aqui a gente vai falar um pouquinho de como é que ela age, mecanismo de ação. Nessa figura aqui muito diferentona, ela está mostrando aqui nesse verde mais escuro a chamada subunidade 30S do ribossomo, né? A parte da proteína do ribossomo menorzinha lá dentro da célula da bactéria, lembrando que ela vai atuar sobre a bactéria, ela não se liga no ribossomo humano, né? Ela se liga no ribossomo da bactéria. No caso, ela se liga nessa parte aqui de cima, ó, que a gente chama de fragmento 50S, né? A subunidade 50S do ribossomo. O ribossomo, gente, é o local, enfim, a proteína responsável pela fase de síntese proteica, né? Quando o RNA mensageiro vem, que é essa fita colorida aqui, ó, ele passa pelo ribossomo, já aí vem um RNA transportador trazendo o aminoácido, ele vem para esse sítio A, depois ele se transloca para o sítio P, liberando o aminoácido na cadeia da proteína, fazendo então a síntese aqui da proteína, que são essas bolinhas coloridas que vocês estão visualizando aí. O fato é que a azitromicina e os macrolídeos em geral, eles vão atuar se ligando aqui nesse espaço, impedindo que esse RNA transportador ocorra essa translocação, que ele mude do sítio A para o sítio B, impedindo também a formação de ligações peptídicas, a transpeptidação das ligações aqui para a formação da cadeia de proteína, tá bom? Então ele inibe a síntese proteica. De início a gente disse que ele é um antibiótico bacteriostático, né? Então, na verdade, ele impede a bactéria de crescer, ele não propriamente mata a bactéria. Quem acaba matando mesmo a bactéria é o seu próprio organismo, as suas próprias defesas. O que o antibiótico faz é frear, a bactéria para de crescer e o seu organismo consegue dar conta. Algumas cepas bacterianas são mais sensíveis e ele é sim bactericida para algumas cepas, tá bom? E também depende da dose, se a dose é um pouco mais alta, ele acaba tendo ação também bactericida e não só bacteriostático. Ok? Vamos voltar aqui. Quais são os efeitos colaterais e reações adversas da azitromicina? Então, de cara, ela é melhor do que a eritromicina em relação ao efeito colateral e reação adversa, tá bom, gente? A eritromicina gera bem mais desconforto gástrico e tal, toxicidade hepática. Então, o primeiro local importante de efeito indesejado, né, dessa classe de macrolídeos é o fígado. Então, ela pode gerar uma hepatite colestática, principalmente essa formulação de estolato de eritromicina. A eritromicina tem várias formulações, enantato, enfim, bonato, se não me engano, mas esse estolato de eritromicina ele dá mais esse efeito no fígado de hepatite colestática. Ela é menos frequente aí na azitromicina e claritromicina, então isso é uma vantagem da azitromicina, gera menos problema para o fígado, mas gera, então necessita de atenção, principalmente pacientes que têm alguma disfunção hepática prévia. A azitromicina acaba sendo contraindicada, vou mostrar mais à frente também. Ela tem toxicidade no trato gastrointestinal, né? Então ela gera desconforto epigástrico, aquela dor na parte superior do abdômen, né? O pessoal chama aqui no interior de pé da barriga. Não é nem no pé da barriga, pelo contrário, na parte de cima da barriga, né? Então ela pode gerar esse desconforto, certo? Tanto a eritromicina como a azitromicina, mas a eritromicina gera mais. Ela aumenta o peristaltismo, aumenta a motilidade do trato gastrointestinal, então a gente diz que ela reduz o tempo de esvaziamento gástrico, gerando náusea, vômito, diarreia. Inclusive, isso pode ser utilizado em casos pós-cirúrgicos em que a pessoa tem uma paralisia do intestino, né? Tem uma constipação. Às vezes a azitromicina também ela pode ser útil, né, nesse sentido, de melhorar o trânsito intestinal, tá bom? Toxicidade cardíaca da azitromicina, ela pode prolongar o intervalo QT no eletrocardiograma, certo? Se fatores de risco subjacentes estiverem presentes, por exemplo, a pessoa está com baixo potássio no sangue, hipopotassemia ou hipomagnesemia, baixo magnésio no sangue, ou a pessoa utiliza antiarrítmicos, ela tem problema cardíaco, ela já é um cardiopata e necessita do uso aí de amiodarona ou sotalol, enfim, algum antiarrítmico. O uso de antiarrítmico concomitante à azitromicina é contraindicado, tá bom? Não deve ser utilizado para a maioria dos casos.
É como sempre, gente, tem situações excepcionais onde o benefício pode superar o risco, então você usa. Mas se você tiver uma outra opção, você dá preferência a usar uma outra opção de antibiótico e não a azitromicina nesses casos, tá bom? Em relação às interações medicamentosas, a azitromicina, ela pode... eu pesquisei em dois bancos de dados, né? No drug.com, ele diz que são 74 interações de maior importância, principais, né? Clinicamente mais significativas, 237 consideradas moderadas e 20 leves. Já no Medscape, que eu indiquei também no vídeo passado, ele mostra um pouco menos, mas ele chama de interações graves, ou seja, são interações que, se a pessoa faz uso desse outro medicamento, você não deve usar a azitromicina, né? Ela seria, então, enfim, contraindicada, ou utilizar doses alteradas, ou fazer um espaçamento, um aprazamento, né? Tomar um bem distante da tomada do outro, para que os picos não coincidam, os picos de concentração no sangue, tá bom? Bem, uma lista enorme, eu não vou citar essa lista, mas é só para a gente saber. Existe uma lista muito grande de medicamentos, pessoal, que podem, com a azitromicina, ter um sinergismo sobre a cardiotoxicidade, a toxicidade no coração, prolongando o intervalo QT, gerando o que a gente chama de torcere de pontes, não sei como é a pronúncia exata, né, no francês, mas é uma mudança no eletrocardiograma do paciente que indica que ele pode ter aí um ataque cardíaco ventricular, então é um tipo de arritmia cardíaca que pode ser grave. Para vocês terem uma ideia, esses dois que eu destaquei aqui, eles são citados nesse livro, nesse material do Medscape, como sendo totalmente contraindicados de serem utilizados junto com a azitromicina. Não pode usar pimosida e dronedarona com a azitromicina. Eu diria que muitos desses outros também não vão poder, certo? Como a miodarona, como o sotalol, enfim. Tem muitas drogas aqui que também prolongam o intervalo QT, então se deve o aripiprazol, que é um antipsicótico, então não devem ser utilizadas, certo? Ou em situações excepcionais, tem que se passar pela avaliação aí de um médico, né? Para que realmente você utilize. Então tem esse risco, né, que pode ser significativo para quem já tem problemas cardíacos, né, ou faz uso desses fármacos. Bem, outra também alteração é que a azitromicina ela altera a microbiota intestinal. Isso pode aumentar as concentrações plasmáticas de digoxina no sangue. Digoxina é um medicamento usado para insuficiência cardíaca, né? E que tem doença de Chagas também, muitas vezes desenvolve insuficiência cardíaca congestiva, que o coração fica grande, mas não tem muita força para bombear o sangue. E aí essa concentração alta de digoxina é um risco de vida, pode gerar aí uma arritmia também cardíaca. Tem risco de rabdomiólise quando associada àqueles medicamentos para colesterol, lovastatina, simvastatina. Essa rabdomiólise, gente, é uma lesão do músculo, do tecido muscular, gerando a liberação de mioglobina em grande quantidade, que chega nos rins e vai entupir lá seus rins, lesionar o néfron, gerar uma insuficiência renal aguda, que pode ser grave, tá bom? Então, evitar também o uso desses fármacos para controle do colesterol. A atorvastatina também está incluída aí, junto concomitante com a azitromicina. Outros medicamentos que sofrem interferência da azitromicina é a varfarina, a heparina e a enoxaparina, que são anticoagulantes, né? Então, esses anticoagulantes, eles têm a sua concentração aumentada e o efeito também vai se aumentar. Então, porque a azitromicina, ela reduz o metabolismo desses fármacos. O fato é que a azitromicina pode causar hemorragia em quem está tomando varfarina, porque a varfarina vai aumentar o seu efeito. Ela é anticoagulante, o sangue não coagula, a pessoa pode ter hemorragia por um efeito exagerado aí da varfarina, ou da heparina, ou da enoxaparina. Então, cuidado com o uso concomitante desses anticoagulantes com a azitromicina. Outro cuidado também importante é que a azitromicina, reconhecidamente, ela diminui a atividade de uma proteína que expulsa os medicamentos das células do intestino, né? A glicoproteína P, que a gente chama de proteína de multiresistência a drogas, né? Esse MDR aí, é uma proteína que o fármaco, ao ser absorvido no intestino, ela joga de volta para o intestino, certo? É como se o nosso organismo ficasse evitando que uma substância estranha entrasse. Então, quando você toma azitromicina, ele inibe a atividade dessa proteína, e a colchicina, que deveria entrar um pouquinho, que era a quantidade suficiente, vai entrar muito mais no tecido, no sangue, e vai ter um efeito exagerado também. Então, tem um risco aí de efeitos adversos com colchicina, com topotecan e outras drogas que dependem, que sofrem interferência dessa glicoproteína P. Inclusive, a digoxina também sofre, tá bom? Também tem a sua concentração aumentada quando você inibe a glicoproteína P.
E uma coisa interessante, a azitromicina, gente, ela interfere na eficácia, na atividade aí da vacina da BCG e da febre tifoide. Então, interessante, né? Eles chamam de antagonismo farmacodinâmico, né? Então, esse antibiótico ele atrapalha a resposta imune gerada pela vacina BCG e também a vacina da febre tifoide. E aí reduz a eficácia da vacina, você não consegue prevenir contra essas infecções, tá bom? Então, são dados aí bem importantes de interação. Tem muita interação. A azitromicina, de fato, me surpreendeu como um fármaco com muita interação medicamentosa importante. Bem, quais são as contraindicações e cuidados? Pacientes que têm disfunção hepática, eu já falei, né? Como ela pode gerar essa hepatite colestática, você tem que ter um cuidado maior em pacientes que já têm alterações de transaminase, TGP, TGO alto, né? Então, é importante ter esse cuidado, tá bom? Paracetamol, por exemplo, é hepatotóxico também, né? Tem gente que toma muito paracetamol por conta própria, medicamento de venda livre. Então, associar azitromicina e paracetamol não é uma coisa muito interessante, porque ambos têm efeito hepatotóxico. Então, você pode ter sinergismo com outras drogas hepatotóxicas ou com uma disfunção hepática já existente. Doses altas, eu já falei, acho que eu citei isso no começo, pode gerar problemas auditivos. Então, tem dose lá máxima, 1 grama por dia é o máximo recomendado, tá bom? Doses muito altas, 2.000 miligramas, já podem gerar um risco de perda auditiva. Uma coisa interessante, aminoglicosídeos, gentamicina, tobramicina, né, são antibióticos também mais de uso mais hospitalar, são antibióticos que também geram perda auditiva, assim como a azitromicina e outros macrolídeos, tá bom? Inclusive mais significativo do que a azitromicina. Ele deve ser administrado por infusão lenta, quando você faz infusão intravenosa, porque eles podem ter risco de flebite, né? Então, eu digo eles, macrolídeos em geral, tá bom? Então, a azitromicina também está incluída aí. Então, tem um risco de flebite, por isso a infusão deve ser lenta, mais de 1 hora. E também pode gerar fotossensibilidade. É recomendado que a pessoa que está fazendo tratamento com azitromicina utilize protetor solar. Eu acho que é uma coisa que muitas vezes você não recebe essa orientação, mas é uma orientação importante. Aliás, antibióticos da classe das quinolonas, ciprofloxacina, levofloxacina, gatifloxacina, moxifloxacina, enfim, vários outros antibióticos da classe chamadas quinolonas, que não deve ser utilizado junto com a azitromicina, porque também prolonga o intervalo QT no coração. Essas quinolonas também geram fotossensibilidade, ó. Olha como tem muita semelhança entre os antibióticos nesses efeitos, né? Com relação à gestação, ela é uma droga boa, ela é risco B, que significa dizer que o risco é baixo na gestação, tá bom? Ela deve ser utilizada com cuidado, enfim, com monitorização, mas os dados que nós temos até hoje mostram que a azitromicina ela é segura na gravidez, ok? O risco B, na verdade, seria uma substância que algum estudo em animal, algum estudo in vitro mostrou algum padrão de genotoxicidade ou embriotoxicidade em animais, mas em seres humanos nunca foi observado. Então, é considerada segura, ok? Lembrando que, eu não falei isso no outro vídeo, esse risco A, risco B, isso é uma classificação do FDA americano. Ele vai do A, tem o A, o B, o C, o D e o X. X seria, por exemplo, o Racutan, que o pessoal usa para acne. Não pode ser usado em hipótese alguma durante a gravidez, né? O D seria aquela droga que a gente sabe que faz mal ao feto, pode gerar malformação fetal, mas em algumas situações excepcionais ela ainda pode ser utilizada porque pode ter risco de morte para a mãe. Então, se justifica, sim, o uso em situações excepcionais, mas pode causar malformação. O C é aquele que você não tem informações suficientes. A maior parte dos fármacos vocês vão ver que é risco C na gravidez. A gente deve evitar usá-los na gravidez, porque a gente não sabe ao certo se pode prejudicar ou não o feto em desenvolvimento, né? Mas o fato é que elas devem ser evitadas. O B já se fala em utilizar com cuidado, ou seja, pode usar, só tem que ter um monitoramento aí de um médico. E o risco A seria aquelas drogas que não tem problema nenhum de serem utilizadas na gravidez, tá bom? Nenhuma dos trimestres, né? Bem, e para lactantes, ela pode ser utilizada também, né, com precaução, como sempre, mas ela não é secretada no leite em grande quantidade, que possa gerar algum prejuízo para o lactante. Então, por isso que ela também pode ser usada. Se a mãe tem uma infecção e precisa amamentar, não impede, tá bom? Bem, recados aí da botica. Cada organismo reage de forma variada aos medicamentos.
é indispensável procurar o médico em presença dos primeiros sintomas e jamais tomar qualquer medicamento por conta própria, pois o uso incorreto de fármacos pode agravar uma doença ou mascarar outras mais preocupantes. Isso é muito comum, gente. O pessoal utiliza medicamento, melhora um pouco algum determinado sintoma, né? O paciente está tendo um acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, né? Está faltando irrigação de sangue numa parte do cérebro, está sentindo lá uma parte pequena e tudo, ou ele está com aneurisma, enfim. Aí ele fica tomando anti-inflamatório, o anti-inflamatório fica mascarando, o anti-inflamatório muitas vezes até piora o quadro, porque tem ação anticoagulante, e isso vai mascarando um problema, né, muito mais grave. Então a pessoa fica se automedicando e mascarando um problema. Então se você está sentindo cefaleias recorrentes, dores de cabeça recorrentes, que não tem uma sazonalidade definida, ou seja, não é após menstruação, não tem a ver com a parte hormonal, não é uma enxaqueca, né? Então é algo de se preocupar, não ficar tomando anti-inflamatório, analgésica toda hora. Então também a azitromicina e outros fármacos é a mesma coisa. Você não deve estar tomando um antibiótico. Eu estou com a infecção respiratória, estou tossindo muito, e eu sei que a azitromicina é bom para essas infecções respiratórias, mas pode ser por vírus a infecção, e pode ser que esse vírus, a azitromicina, não tenha ação. E aí, você vai ficar tomando um medicamento que não serve para aquilo. A gente viu que ela pode prejudicar o fígado, ela pode prejudicar o coração e ainda também o trato gastrointestinal. Então, não justifica usar se você não tiver certeza que ela vai ser útil, né, gente? Aquela é uma gangorrazinha. O benefício ele tem que ser maior do que o risco. O risco sempre tem com medicamento, sempre tem, sempre teve. Agora, o benefício, quando ele é comprovado, ele supera o risco, porque vale a pena utilizar, mesmo podendo ter alguma alteração hepática, ou você vai curar uma infecção que poderia lhe matar, por exemplo, né? Então, por isso que a gente dá essa orientação. Então, gente, essas foram as fontes de informação que a gente utilizou, né? Peguei informações aí da Anvisa, peguei informações também do Prodoctor Medicamentos, que é um aplicativo muito bom, que traz os bulários dos medicamentos, né? O Medscape, que é a base de dados que eu utilizo para ver as interações medicamentosas, assim como o drugs.com também, são aplicativos que você pode baixar, fazer o cadastro, enfim, estão disponíveis lá na Google Play e na Apple Store, tá bom? Então por hoje é isto, obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Comenta aí embaixo, não esquece de dar o like, e se você quiser algum medicamento apareça aqui na nossa playlist, coloca o comentário aí, pode pedir que a gente vai fazer o máximo para atender os pedidos, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Valeu.